Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do NEC, a Casa do Caminho, que fica na cidade de Bielo-Biene, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2026, daremos continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 8º, Expiações Terrestres, na página 416, segundo parágrafo. Conosco, Olímpio, Manuela, Magali e todos aqueles que vieram, que foram trazidos para assistirem conosco o estudo de hoje. Bom, e aí, Maguinha? Vamos lá? Partilhar a tela? Oh, não, Maguinha, você vai querer fazer um resumo? Faço. É um resumo Ou bem como é que fica pequenininho. Ele é bem pequeno porque nós começamos a semana passada, né? História de um criado. Então a gente leu só um. Se bem que a história ela é curta mesmo, né? Mas vamos lá. Então o que que fala essa história, né? É um jovem que ele era criado numa casa, né? Só que ele tinha a postura, né, de uma pessoa fina, inteligente, ele era inteligente, porque não era comum, né, naquela posição que ele ocupava, né, na época, né? Então ele se sobressaía, né, pela sua forma, né, de agir, enfim. Aí as pessoas percebiam isso. Um dia ele tirou férias, né? Saiu foi na sua cidade natal e não retornou. Ele faleceu por lá, né? E aí começa a história dele, né? Ele começa a contar. Então ele é evocado e ele conta que na sua penúltima encarnação, anterior àquela que ele tinha vivido, ele era de uma boa família, e que ele sofreu uma ruína, né, na sua financeiramente por causa do pai, né, devido à prodigalidade do pai, do pai. Ele foi criado por esse senhor que na encarnação anterior foi o senhor dele, né? Na outra vida ele foi ajudado por esse senhor G, né, chamado assim, e onde deu uma boa educação, né, ele teve uma boa situação, e foi justamente por esse motivo que ele se perdeu, né? Ele se tornou uma pessoa mais orgulhosa, né? E aí ele escolheu renascer desta forma, tá? E depois ele vai contar, então, enfim, o porquê que ele escolheu essa forma, né, de experiência. Ele vai contar exatamente o motivo disso, né? O porquê que ele veio desta forma. Quer completar alguma coisa? Tá sem som? Não, se alguém quiser complementar de uma forma rápida, seria bom. Você quer complementar alguma coisa, Olímpio? Não? Não, não. Agora eu não entendi, Maga, porque eu esqueci. Ele se perdeu, se desvirtuou em quê? Ele, na vida anterior, quando ele foi criado pelo senhor G, ele teve boa educação, tal, e ele deixou que aquilo subisse um pouquinho na sua, né? Ele diz aqui no, quer ver? Vamos achar aqui. Ele fala aqui, aqui, ó. Eu quis em minha última existência expiar o meu orgulho, nascendo em uma condição servil, e encontrei a oportunidade de provar o meu devotamento ao meu benfeitor. Mais aqui atrás, ele fala que ele deixou
aquele, aquela nova situação subiu um pouquinho. O Sim, que me mas aí como é que. despertou a vaidade Então, por aqui, isso que por isso que achei. quando você falou, eu fiquei assim, porque ele É, não se desvirtuou completamente. não, Foi. não, não. Não, não, Então, não foi como você completamente. falou, aí como se tivesse ele se desvirtuado. Porque se tivesse Não. sido ocorrido isso, ele nem teria desencarnado tão cedo e não teria tido essa postura. Ele, pelo que É. eu estou vendo aqui, vamos lá, porque como eu fiquei com dúvida, é melhor te explicar, né, Maguinha? Isso, volta lá, você quer colocar Aqui, no ó, aí tem que início? dizer, É foi um amigo de meu não, pai, só aqui, bem no tá aqui. início. Meu espírito lembrava-se do que fora, em seus momentos de liberdade ao despertar. Ficava-me um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências, o que eu percebia serem más. Foi maior o meu mérito por lutar dessa forma do que se eu lembrasse claramente do passado. A lembrança da minha antiga situação teria estimulado meu orgulho, perturbando-me, enquanto assim eu tive que combater apenas as influências da minha nova posição. Tá, não, esse não. Não, não, aí ele está Aqui, em falando minha sobre o humilde oposição, esquecimento. estava um orgulho instintivo, que consegui felizmente dominar. Mas não foi tão. Na primeira, olha, vai lá no segundo parágrafo. No segundo parágrafo. Primeiro, segundo, desce, sobe um pouquinho. Aqui ele diz aqui, olha, um amigo de meu pai recebeu-me em sua casa. Opa, Não, esse é o peraí. primeiro. Não, não, eu quero te mostrar exatamente onde ele fala sobre a Ah, vaidade. aqui, um amigo Aqui, do ó. meu pai, Um tá? amigo do meu pai recebeu-me em sua casa, tratou-me como seu filho e fez com que eu recebesse uma ótima educação, o que me despertou a vaidade. É nesse sentido, é nesse exato momento. Aí tá a vaidade, A mas vaidade. não teve assim, não teve coisas maiores, coisas tão graves. Não, tanto que nessa próxima vida, né, ele foi uma pessoa e correspondeu, né, àquela, a situação dele. Ele percebeu onde estava o erro e ele foi feliz na sua reencarnação anterior, né? Por isso que eu queria, quando Isso. falar desvirtuar, já é algo bem grave. Ele Sim. teve, ele teve essa parte da, como é que você chamou? Como é que é o nome da vaidade que o tocou, mas não significa que ele teve como comportamento tão grave. Na verdade, ele Não. está dizendo aí que ele veio para poder, porque tinha essa parte do orgulho intuitivo, e também como agradecimento pela forma que ele foi educado, tratado pelo senhor G, né? O nome dele. Sim, Então, sim. aí sim, e por isso que ele desencarnou cedo, jovem, porque senão, se é isso que eu gostaria de ter deixado assim, esclarecer, né? Bom, então Uhum. esclarecido, vamos seguir. Paramos aqui, Magui. Você comentou sobre aquele penúltimo capítulo, aquela última frase, meu espírito lembrava-se do que fora em seus momentos. Sim, Aqui eu acho tão interessante esse parágrafo, não sei se a gente falou bem a respeito dele no anterior, quando ele fala do esquecimento, do mérito do esquecimento, né? O quanto o esquecimento foi importante e é importante para todos nós. Se nós lembrássemos de nossas vidas anteriores, como seria, né? Seria um caos total, né? Porque isso se acontecesse com todos, algumas pessoas, excepcionalmente, acontece, né? De lembrar algumas coisas enquanto é pequeno, depois, com o tempo, esquece, né? Segue a sua vida, porque o ideal é o esquecimento para você ter novas experiências, né? Então, ele fala aqui, né? Foi maior
o mérito por lutar dessa forma do que se eu lembrasse claramente do passado, né? Talvez ele, no desejo de querer consertar aquilo que ele acreditava que tinha feito de errado, né? Ou de tentar mostrar para o senhor G o agradecimento dele, por ele, né? Ele teria exacerbado, ele teria feito algo mais do que deveria nessa vida, né? Nessa vida como servo dele, né? Então, isso, ele não que ele não tivesse algumas intuições, né? E ele fala disso, e a gente às vezes tem, né? Algumas intuições daquilo, daquele que nós somos, daquilo que nós fizemos, mas muito superficialmente, né? A gente tem uma leve intuição, né, do que nós fomos em vidas anteriores, mas não de uma forma tão clara, né? Porque poderia atrapalhar a nossa evolução, né? O nosso processo reencarnatório. Era só isso. Eu vou Querem trazer, falar? então, já que você comentou, porque me incomodou esse negócio de mérito, né? Esse mérito, a palavra mérito, muitas vezes É, nos leva àquelas coisas da punição, de castigo, de recompensa, mas ele tinha isso porque, na verdade, é um espírito que já estava desenvolvido em termos morais, quer dizer, era um espírito amadurecido moralmente, né? Eu vou trazer o caso porque uma pessoa que justamente se recordava de suas desencarnações anteriores, uma colega do centro onde frequentava no Brasil, em Pernambuco, ela recordava tudo, porque ela era vidente, audiente, e não era fácil para ela. Porque todas as plantas que ela olhava, foi muito complicado, porque as plantas que ela via, ela quando tinham, porque no Nordeste tem a samambaia, por causa do clima e tudo isso, por sinal lindíssima, ela via monstros. Tudo isso sempre acompanhava monstros. Mas ela se lembrou que uma das suas, eu não me recordo se foi a última ou uma das suas encarnações, ela foi general, ela foi militar. E fez com que muita gente, muitas pessoas, ela prejudicou ao ponto de que algumas pessoas desencarnassem graças ao seu orgulho, o seu por ser muito déspota. Então, uhum, por isso que ela via sempre essas imagens de monstros, isso constantemente, desde a adolescência, sempre, a vida dela todinha. Então, eu realmente tenho pessoas que se lembram algumas coisas, outra, para ela já se acostumou. Eu não sei se eu me acostumaria vendo monstro na minha frente, não. Ou então acordando antes. Ó, como você falou, então é bom realmente falar sobre isso. Que acordava, que despertava e que tinha efeitos físicos e tal. Então, realmente, isso aí foi grave. Mas depois, com o tempo, ela se acostumou. Outras pessoas também, né, que se lembram, mas não influenciam tanto, porque sabe o que fez, vai depender de cada cena. Porque como ela me contava, eu ficava com medo quando ela me contava das coisas, porque eram coisas feias, graves. Aí quando ela contava, eu olhava assim para ela, me dava um medo tão grande pelas cenas que ela contava, e ela tranquila, assim, nossa, não, acostumada. Azar, tá lá, eu olhava assim, nossa. Ela estava acostumada com os tá. monstrinhos. Ela me contava, eu ficava com medo de ver as plantas se transformarem em monstros. Eu falei assim, lindinha não dava para minha cabecinha, não. Disse, nada, estou acostumada, eu já sei a origem de tudo isso. Eles mesmos falam, me cobram. Então, eu estou consciente disso. Já pensou? E hoje nós temos tantos casos, né, aí na mídia aí, né, de crianças que lembram, né, de muitas coisas da vida anterior.
Então eu fico imaginando, sabe, como que era se relacionar com essas lembranças, né? Seria muito complicado, né? Você querer ensinar, explicar alguma coisa para um filho, vai, e ele olhar para a tua cara e falar, mas está me ensinando isso por quê? Porque eu já te ensinei isso, eu fui teu pai, eu fui tua mãe, ou eu fui algo pior, isso para não dizer, não, alguma coisa pior, né? Então, acho que é uma bênção mesmo para nós, o esquecimento, né? Foi como um dos vídeos que você está falando, que, né, que daquele menino lá do sul, que eu esqueci o nome dele, bem lourinho. Aí ele foi, saiu com a mãe, e de repente escuta uma música bem antiga. Aí ele disse: Eu cantava para você quando você era minha filha. Ó, É, né? Bom, é. e vamos lá. Vamos lá. Aí a mãe ficou tão. Voltando. Aí a mãe ficou assim, meia bestalhada, assim: Como é que é, meu filho? É, quando você era bem pequenininho, eu cantava para você. Se você cantava para mim, sim. Ele dizia: eu era tua mãe. Aí, e na forma assim, aí depois foi ele escutando. Deve ter o quê? Esse menino deve ter 3, 2 anos, uns meia cor. Entendeu? É. Você vê como são as coisas. E quantas outras crianças, de uma forma normal. Essas crianças estão vindo com uma normalidade que em gerações anteriores eu não via. Quando tem crianças que falam sobre os pais que ficam com medo. Então, teve uma. Vamos conversar sobre isso, porque é interessante, porque quem sabe alguém esteja passando por isso, a gente nem sabe. E como Hum. teve um senhor lá, que eu acho que era evangélico, pela forma dele, aí estava morando numa casa que tem 100 anos. Aí o menininho falou assim: Ô pai, por que o senhor está fazendo isso? Está descendo desse jeito na escada? Ele olhou assim: Oi, por quê? Você não está vendo os meus colegas, os meus amigos aí? E de fralda o menino. Ele: Como é que é, fulano? Você passou por eles. Ele: Deus credo, Deus me aí. E quem são eles? Sejam meus tataravós. Aí começou a chamar lá Ah, pelo pastor, sabe? E aonde está? Não está ele. Por favor, alguém venha aqui para abençoar, bem dizer a casa, porque essa casa tem 100 anos. Aonde está, fulano? Aí o pai subiu com medo. O medo, ele, eu posso subir desse lado? Pode, ele está desse lado ali. Aí eu comecei a rir, porque a criança falando tão natural, aí tá falando, agora ele está desse lado? Não, tá desse lado tá aqui, pode subir desse lado, é porque é natural para ele, né? Não para o pai, né? porrando todo a calça. Então, a importância da família, né, dentro desse contexto, né, dentro dessa situação, né? Algumas famílias tratam de forma natural, né, algo que cotidiano, tal, né, e já têm um conhecimento, estão dentro de uma espiritualidade e tal. Então, é, é mais fácil você lidar com a criança desta forma, né? Porque não tem aquela expressão de assustado, de alguma coisa parecida que pode até assustar a própria criança, né? Enfim, né? Assusta os outros. Deixa eu passar, antes de passar para o Mas Olímpio. o Olímpio Não, quer falar. deixa eu terminar, porque depois eu passo para o Olímpio, porque minha irmã era sonâmbula. Aí eu acordei, eu vi que ela estava assim, ensinando. Aí ela veio para o meu lado, querendo me, como é que se chama? Enforcar. Aí querendo me enforcar. Lília, tu já pensaste você acordar com uma pessoa querendo te enforcar? Menina, não para com isso. E batia, ou então ela levantava e começava lá a conversar, ela já tinha umas 12 anos. E começava a conversar e essas coisas todas. Depois dela, e eu falei: O que que é isso, Lília? Aí ela disse: Eu, não, eu me esqueci o que ela disse, mas ela queria me enforcar. Eu falei assim: Olímpio. Passou a olhar para a sua irmã com outros olhos. Eu queria só contar, já que entramos neste tema, queria só contar duas coisas rápidas. O meu filho, quando era pequeno,
demos com ele a rir-se e a apontar assim para cima, ainda de fralda, a apontar assim para cima, mas não estava ninguém ali ao pé a brincar com ele, nada. Ele a rir-se e assim a apontar para cima. Havia uma senhora que era médium no piso de cima, que já desencarnou por acaso, e ela disse: Era o teu falecido sogro que se estava a meter com ele. Pronto, Ah, a minha mulher assustou-se um bocadinho. Eu, por essa altura, passei também por um problema, por, por um problema, entidades a chamarem-me, eu a conhecer a voz, eu olhava para trás, foi horrível, mas pronto, já passou, já passou. Entretanto, a minha neta, portanto, a filha do meu filho, a minha neta, com os seus 4 anos, 3, 4 anos, brincava muito debaixo da mesa da sala, no tapete, não é? E a minha nora e o meu filho perguntavam com quem é que ela estava a brincar, porque ela falava. Ela falava, estava a brincar e falava como se tivesse ali alguém ao lado dela. E um dia eu vou lá à casa e perguntei à miúda: Olha, diz lá, avô, com quem é que tu estás a falar? É com o menino, o menino, mas onde é que está o menino? O menino está ali. Ela dizia que brincava com um menino que estava debaixo da mesa. Nunca, nunca. Nunca lhe dissemos para não brincar, nunca lhe dissemos para não, que não existia, nada disso. Até que um dia, ela talvez com 5 aninhos, ela disse que o menino se despediu dela. ah, Então, ele despediu-se. Ele disse que vai viver outra vez. ah, Não que ia reencarnar? que É, exatamente. legal! Que legal! Exatamente. Mas isto foram um ano, 2 anos que esta situação, ela muita vez, e depois coisas de crianças, portanto, duas crianças encarnadas, aborrecem-se e zangam-se. Ali acontecia exatamente a mesma coisa. Ela às vezes ia a chorar para a mãe, a dizer que o menino que estava a ter aos brinquedos. Bem, enfim, Para quem não até. está acostumado, É, para os pais que não estão acostumados, por exemplo, pode ficar um trauma na criança, porque sim, sim, sim. eu fiquei, porque eu via, escutava as coisas e sempre eu fui considerada, até minha adolescência, como mentirosa, porque eu via, porque eu escutava as coisas. Eu pedi que tirassem essa visão. Eu não vejo mais, porque é muito chato você sempre estar sendo acusada por mentirosa. Desde sempre. Claro. Eu tinha uma amiga imaginária, era Sirlene. Nunca me esqueci, era Sirlene o nome dela. Eu brincava com ela. Ela ficava dentro do armário da cozinha, entendeu? Aí eu ia lá, abria o armário da cozinha e a gente começava a brincar. E eu falava com a Sirlene. As moças que iam lá fazer limpeza na casa da minha mãe e tudo, e elas não queriam ir lá ficar lá trabalhando, não, porque diz que eu ficava falando com o espírito. É, Só não, não, ficava, só ficava Clarinha A ficava Clara falando com o doidinha, espírito. a Clara doidinha. Acho que elas falaram, essa só menina. ficava no armário da cozinha, não saía do armário, não. Mas eu não me esqueço nunca. Isso tá muito latente na minha cabeça. Mas era Sirlene. E eu um dia conheci uma Sirlene, já era mulher. Quando ela falou que o nome dela era Sirlene, Sirlene, a minha amiga imaginária. Mas ela só O ficava nome da no minha armário amiga da cozinha. imaginária, Sirlene. E Mas você, claro, onde que não eu ia saía buscar do esse nome, armário, né? não saía Hã? do armário da cozinha. Sim, mas tô falando que uma vez conheci uma moça com o nome Não, você Sirlene. falou que ela Era no armário da cozinha. só ficava ali, não saía dali. Era, a brincadeira era ali no armário da cozinha, era ali. Olha, A brincadeira era ali no armário da cozinha, eu abri o armário da cozinha e Sirlene para cima, Sirlene para baixo, Sirlene, Sirlene, Sirlene. para ver que a Silene estava com fome, né? Porque não saía dali. Não sei. Era ali. O É. lugar era ali. Quando eu ia brincar, Sirlene estava ali. Mas isso é tudo compreensível, porque até, depende, até, se diz, até os 7 anos,
existe uma proteção imensa para É, eu tinha essa então, idade, sim. Tinha essa é, idade, assim. Já é. tinha 6, 7 anos, sim. A Então, minha irmã é bem mais nova do que eu. E eu me lembro que já tinha essa idade, sim. e tanto que muitas crianças ficam, às vezes, desorientadas. E na adolescência, ainda mais. Isso que sempre se diz, né? É, Bom, na adolescência eu tinha que dormir de cabeça coberta, pronto. porque eu via coisas. Ah, tá. Você era vidente. É, eu via coisas e barulhos, então eu morria Mas de você medo. é vidente? Não, eu não sou vidente. Eu sei efeitos físicos, sim, porque várias vezes as comunicações, quando queriam me dar algum recado, aí vinham bater porta de armário, ficar fazendo um maior barulhão, mas era para me chamar a atenção de algo. Era É, um bom, recado. mas Mas não depois eu sabia o que que precisamente, era, entendeu? mas não precisamente você, né? Porque poderia ser uma outra pessoa que eles poderiam também fazer, utilizar para poder fazer esses efeitos físicos, né? É, sim, talvez, né? Mas como eu estava sempre, era no meu quarto, né? Mas isso sim, sabemos. Sabemos porque estava na casa da minha irmã e, primeira vez na minha vida, entre pessoas evangélicas, e o copo voou. Não tinha percebido. Aí eu fui e puxei o copo, mas não caiu, não tinha caído a ficha. Aí ela falou: tá vendo? Você fica mexendo com esse negócio de espírito, aí os copos estão aí. E depois foi vendo, porque minha irmã tinha 3 filhos e um está na fase da adolescência, e foi dito que estava sendo tirado, no caso do meu sobrinho mais velho. Então, não significa precisamente que seja caso teu, ou de que uma outra pessoa, de uma outra pessoa, ou teu, porque eles realmente pegam, utilizam de pessoas que realmente passam, que têm isso, para poder ficar brincando mesmo, atazanando às vezes, né? É. E monstrinhos eu já vi. Ainda tem uns 2 anos, tá? Que eu vi aqui em casa, estava mesmo do meu lado, assim, na cama, que eu voei em cima dele. Era um monstrinho. O que E veio tá, fazer, o que era, não sei. Eu sei que eu voei em cima dele, mas você estava consciente. consciente. Você voou Consciente, sabendo porque que ele era. era mesmo assim, pronto, aquelas coisas assim, toda assim, meia assim, disforme, sabe? Aquelas coisas bem disforme, e veio ficar de palhaçada do meu lado. Eu durmo para pro lado direito, né? Aí eu abro o olho, tava aquela coisa lá. Quando tava aquela coisa lá, eu voei em cima e fui embora. Não me pergunte por que a reação foi essa, mas a minha reação foi essa. Eu não senti medo nenhum, não. Alguma entidade estava perto de mim, né? Meus guias e tudo, e foram em cima, tipo assim, aí, puf, Desapareceu. nunca mais apareceu. Ah, tá. Bom, Olímpio, Só para terminar, para não fugirmos do tema. Eu tenho várias experiências acerca de sentir e de ouvir. Os meus primeiros anos de vida de trabalho profissional, eu fui, como vocês dizem no Brasil, fui caminhoneiro durante 2 anos. Durante 2 anos. E sei que vou fazer uma carga para o norte do país e depois no regresso eu tinha de ir a uma aldeia, a uma vila perto de Águeda, carregar cola. Carregar cola. Mas à hora que eu lá cheguei, eu já carregar o tinha que quê? carregar cola, para colar, Cola. para Ah, colar. tá. E eu recordo-me que à hora que lá cheguei, já era altas horas da noite, eu tinha que dormir primeiro, porque a empresa estava fechada. O caminho para lá era, à medida que eu entro naquele caminho, comecei a ficar frio, gelado, arrepiado. Ainda estou a arrepiar hoje, só de pensar naquilo. Porque as árvores faziam tipo um túnel. Faziam tipo um túnel e o caminhão ia por ali fora. Bem, cheguei à aldeia, estacionei, procurei um sítio, estacionei e deitei-me. Deitei-me a dormir. Não demorou o quê? Nem 5 minutos. Começo a ouvir tresmalhar no porta-luvas do caminhão onde eu tinha os papéis. Começo a ouvir tresmalhar. Eu assim, pronto.
já estou acompanhado, já não estou O que que sozinho. você sentiu barulho? Sim, barulho, a mexer nos papéis que eu tinha. Como é que é possível? Eu levantei assim a cabeça, claro, não vi ninguém, mas senti ali uma presença. E depois eu disse assim: por amor de Deus, eu estou tão cansado, levei o dia inteiro a conduzir, deixem-me dormir, deixem-me dormir. Aquilo depois parou. Vim a saber mais tarde, aquela tal senhora que era médium, eu depois falei com ela e ela disse-me: olha, não era mal nenhum, era uma criança que tu não conheceste, mas ela te conhecia a ti. Então, era uma criança que tinha desencarnado, filha, filha de uma irmã do meu ex-patrão. Eu nunca vi a criança, ela se calhar viu-me a mim, mas eu nunca vi a criança. Ela faleceu com um tumor no cérebro. Eu nunca vi aquela criança. E pronto, e fiquei assim. Depois andei a ver, a tentar ver fotografias, a ver se eu conseguia identificar, mas eu nunca vi a criança, nunca. Mas pronto, a criança lá ficou minha amiga. Pronto. Interessante. É bom que falemos disso, não é só o estudo em si, mas quantas pessoas talvez estejam passando por isso, e a melhor forma é a oração. É estar, se conectar com o nosso Pai, pedir proteção a Ele, envolvendo todo o ambiente doméstico, tudo que, ou às vezes pessoas que estão enfermas com problemas de saúde. Então, meus irmãos, nesse caso, solicitamos que seja feito essas preces, para que se possa, de uma forma ou de outra, ser mais preciso o próprio socorro. Porque quando se fala em socorro de encarnados que estão sendo, que no caso estão utilizando canais como vocês, a melhor forma é se conectar conosco, conectando no sentido de que, para que possamos cada vez mais envolver a essas pessoas, a esses seres, no amor, na fraternidade, no carinho. Quando se conversa casos, às vezes em estudos como esses, é imprescindível porque muitos irmãos e irmãs estão passando por, neste momento, por problemas muito graves, que pensam e que muitos falam que são desequilíbrios psiquiátricos. Sim, pode ser sim, irmãos e irmãs, mas muitas das vezes são pessoas, são seres que simplesmente se aproximam de uma forma simpática, afinando-se a cada um dos seres. Então, a melhor forma é a conexão conosco, com o nosso Pai, para que possamos envolver todos esses irmãos com muito carinho e amor. E agora vamos dar continuidade ao estudo. Pronto, Maguinha. Ficou aqui, né? Isso, não havia anteriormente. Quer ler, Manu? Mas a gente já Sim, obsedeia, né? A nossa Manuzinha. então vamos lá. Porque havia. Hã? Deve ser porque havia anteriormente recebido Não, não, uma. isso é pergunta, Ai, pergunta. pergunta. Havia anteriormente recebido uma brilhante educação de que lhe serviu isso em sua última existência, já que não se lembrava dos conhecimentos adquiridos? E a resposta: esses conhecimentos teriam sido inúteis. Um contrassenso até que, em minha nova posição, eles permaneceram latentes e hoje eu posso retomá-los. Entretanto, eles não me foram inúteis, porque me desenvolveram a inteligência. Eu tinha instintivamente o gesto pelas coisas elevadas, o que me inspirava repulsa pelos exemplos abaixo infames que tinha sob os olhos. Sem essa educação, eu não passaria de um criado. Continuo? Não, espera um pouquinho. É interessante que isso, olha, acontece muito.
né, com a gente em muitos momentos, né? Tem situações que às vezes você se pega e fazendo alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa, e você entende tão perfeitamente aquilo, como se você já tivesse tido contato com aquilo e nunca teve, pelo menos não nessa vida, né? Então você tem os conhecimentos, mas eles estão lá, latentes, eles estão lá quietinhos, né? Sim. Porque ali naquela vida não está se servindo dentro do contexto que você está vivendo ali, né? Dentro daquilo que você precisa experimentar, né? Aprender, enfim, né? Então, mas ele está lá, os nossos conhecimentos a gente não perde nunca, né? Então, diz que a gente pode aprender até no último segundo antes da morte, né? Que ele vai continuar, ele é seu, é do espírito, o conhecimento, ele é do espírito, né? Ele não vai junto com o corpo, porque ele não é matéria, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que quer. Eu já senti que alguém quer falar. Acho que me enganei. Então segue a leitura. Ninguém quer falar nada, seguiu. Pergunta: teriam os exemplos de servidores que têm a seus senhores uma dedicação que chega às raias de abnegação como causa as relações anteriores? E a resposta: não há dúvida, ao menos é o caso mais comum. Esses servidores são algumas vezes membros da mesma família, ou, como no meu caso, devedores, devedores, pagando uma dívida de gratidão, cuja dedicação facilita-lhes o progresso. É difícil dimensionar todos os efeitos que as simpatias e antipatias de relações anteriores produzem no mundo. Não a morte não interrompe tais relações, as quais frequentemente perpetuam-se através dos séculos. Ok. Quer falar alguma coisa, Manu? Por enquanto, não. Então, alguém quer comentar? Então, vamos lá. É, as relações entre, ele fala que algumas vezes, os servidores são algumas vezes membro da família, né? Ou, no caso, devedores, ou pagando uma dívida de gratidão, ou pode ser qualquer coisa, desde que aquela relação será uma experiência para que ele, né, consiga seguir uma vida mais tranquila no sentido de um aprendizado, né? Que ele tenha naquelas experiências as oportunidades que ele necessita, não só para ele, mas para todos os envolvidos. Sempre tem uma relação ali de envolvimento, né, entre eles. Às vezes acontece de você estar numa família que você não tem relação com ninguém. Tá tudo bem. O importante ali é as experiências, são as experiências que você terá junto com aquele grupo, né? Até que ponto você está aprendendo, você está ajudando para que eles também tenham as suas experiências. Quer dizer, é toda uma relação, né, entre todos, né? Às vezes é um pouco mais conturbada, às vezes é um pouco mais tranquila, tudo dependendo do grau de afinidade que tem entre eles, que existe entre eles. É interessante que nesses casos nós vemos pessoas que são tão próximas a nós, muito mais que família, e que chegam assim através
como você viu aí de pessoas que trabalham, onde quer que seja. E muitas são as vezes que essas pessoas têm um estado de compreensão e os supostos patrões o- as humilham de uma tal forma, humilhando, menosprezando. E quem sabe que está humilhando, menosprezando talvez um filho, uma filha de encarnações passadas. Então, o importante de tudo isso, em todos esses exemplos, é que está sendo nos mostrado aqui que tudo continua, a vida continua. Aqueles que chegam, que estão tomando conta dos nossos filhos com carinho, com amor, às vezes com devoção, e que as crianças, os infantes, sentem a presença deste amor para com estas pessoas, então é imprescindível, irmãos e irmãs, para que possamos também fazer as análises diárias, como nós estamos no nosso lar, na parte profissional, tratando aqueles seres que são inferiores a nós. Será que realmente estamos tratando-os como deveriam? Então, são questões que deveriam ser feitas a cada segundo de nossas existências. Quando uma criança se agarra nas pernas de uma pessoa e diz e não quer e valoriza muito mais do que a própria mãe, que o próprio pai, essa criança ou essas crianças podem estar sentindo coisas que os pais não entendem. E muitas vezes, por ciúme tão bobo, tão pobre, não está notando o efeito, o objetivo de tudo isso, de unir, de unir esses seres afins, simpáticos, para que cada um, segundo a sua posição, segundo as suas provas, possam gradualmente estarem com o efeito de aprendizado. Então, vocês se perguntaram como estão, como trataram as pessoas hoje no qual vocês tiveram contato? Bom, vamos lá, seguir adiante. Pronto, aqui, onde parou, pessoal? Aqui, né? Através do século? Sim. Foi, não foi? Bueno. E agora? Agora é por tais exemplos. Pode continuar. Pergunta: por que tais exemplos de dedicação dos servidores são tão raros atualmente? Deve-se acreditar isso Deve-se creditar isso ao espírito de egoísmo e orgulho do vosso século, oriundo da incredulidade e das ideias materialistas. A verdadeira fé desaparece diante da cupidez e o desejo de ganho, e com ela os exemplos de dedicação. O Espírito, ao reconduzir os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada melhor do que esse exemplo para demonstrar a utilidade do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. G lembrasse quem fora o seu jovem criado, ficaria constrangido a ponto de não o manter naquela condição, comprometendo assim uma provação que foi proveitosa a ambos. O conhecimento que o Espiritismo traz para a gente desse todo, né? Porque a gente vê de uma forma total, vidas, né, sucessivas, é tudo uma vida só, né? É uma continuidade, com alguns, né, com alguns períodos reencarnatórios, né, com alguns períodos em que a gente esquece, depois a gente retoma, e assim a gente vai. Quando nós temos esse pensamento, né, nós temos essa consciência, você enxerga as coisas com uma outra visão, de uma outra forma, né?
E não que o orgulho ou o egoísmo, né, sejam menores por causa disso, mas você passa a tomar mais cuidado com essas atitudes, com esses pensamentos, né? E nós vivemos num planeta que ele é de expiações e provas, né? Nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a tudo isso, né? A esses sentimentos, né? Em querer mais, tem o materialismo, o capitalismo, tudo ali, né? Então você quer cada vez mais e às vezes deixa um pouco esses sentimentos tão nobres, né? De lado, né? Você não pensa muito neles, você só vive um dia ali de cada vez e vamos seguindo, né? Por isso a importância, né, desse estudo, de procurar fazer essa autoavaliação, né, pensar sempre no que está acontecendo e o que eu posso melhorar a cada dia, a cada momento, seja lá com quem que for, né? Seja com meu filho, com meu marido, com meu vizinho ou com um amigo de trabalho. A minha relação com ele tem que ser a melhor que eu puder, né? O melhor que eu posso dar naquele momento, né? Pode falar, Olímpio. É verdade. Tudo isto seria diferente se todos nós tivéssemos a consciência de que já vivemos antes e vamos viver novamente. Eu falo isto porque quando eu trabalhava, quando eu estava ao serviço, hum, estava à frente de uma secção, embora a empresa fosse era uma sociedade anónima, mas embora a empresa fosse administrada pelo Estado, não era do Estado. Portanto, tinha inúmeros funcionários. Se houvesse ali um- uma consciência que já vivemos no passado e que vamos voltar a viver, eu penso que as relações interpessoais seriam completamente diferentes. E não só, e mesmo as relações com o próprio público, porque era uma empresa para servir o público, seriam completamente diferentes. Havia lá algumas pessoas, portanto, espíritos encarnados, que a postura deles era uma postura completa de orgulho, de eu é que sei, eu é que mando, eu não faço, eu não, portanto, era, era uma classe que apenas reclamava direitos, esquecendo-se das suas próprias obrigações. Para que as coisas funcionem em sociedade, há que respeitar, há que respeitar direitos e há que respeitar obrigações. Temos que, temos que nos doar um pouco. Por isso eu digo, é pena esta situação eh, de as pessoas, portanto, destes espíritos encarnados, não quererem na vida após a morte, não quererem que esta vida não é a primeira. Acho que as relações seriam completamente diferentes. Completamente. Tanto funcionários como patrões. Há patrões excelentes, como há funcionários excelentes, mas como ao contrário. Como ao contrário. Tudo seria completamente diferente. Em tese, né, Olímpio? Em tese seria isso, né? Mas as relações humanas é muito mais complexa, né, do que isso, né? Por mais que você saiba, isso não quer dizer que você seja, né? Por mais que você tenha esses conhecimentos, não significa que você seja né, uma pessoa melhor, um espírito melhor, né? Mas estando na luta, né, se tivesse pelo menos a vontade, né, de tentar melhorar, mesmo através dos erros e acertos ali, mas tem a vontade, né, de ser melhor, já seria alguma coisa, né? Mas não brigaria tanto por uma questão de poder, de posição, de salário, né? É o que acontece
atualmente, né? Você vai trabalhar só para poder receber o seu salário, né? Para receber um valor mensal, né? Só que não é muito mais do que isso, tem as relações, né? Que estão ali, né? O seu dia a dia com aquelas pessoas, né? Com aquelas outras pessoas. Então é bem mais complexo, né? E são personalidades totalmente diferentes uma das outras, né? Se Então é não, bem. e se também o que ele falou, imagine entre nós espíritas, quantas nós estamos estudando, sabemos da vida após a morte e tudo isso. E quantos problemas há em centros espíritas? Graves às vezes, gravíssimos, gravíssimos, inclusive com posição. E aí notamos da onde vem esse orgulho, onde que as pessoas, lastimosamente, mesmo estudando a doutrina que esclarece que não há necessidade de estar se apegando a posições, ficam entre eles nessa guerra constante de posições, aproveitando do próprio trabalho, como às vezes que está tendo ou que ocorre cargos nos centros espíritas para talvez transmitir, exteriorizar os seus complexos de inferioridade. Tudo aquilo que não conseguiu admitir ou adquirir em termos profissionais, intelectuais, etc, etc, etc. Então, o que nós estamos vendo hoje em dia é a pura atualidade. É normal se ver pessoas que chegam a um ponto. Eu não conhecia política espírita. Eu não conhecia até meus 40 e poucos anos. Então, quando eu cheguei aqui, me deparei com isso. E foi muito grave para mim. Me afetou muito emocionalmente, porque até então eu não sabia o que era isso. Então, isso é bem relativo, porque às vezes, quanto maior a intelectualidade, muitas vezes também se quer dominar de uma certa forma por isso e ao mesmo tempo por ambos, tanto a posição como trabalhador, trabalhadores e também a parte financeira. Olímpio. Mas ela tocou aí num ponto que eu gostaria de dizer só duas palavras sobre a política no centro espíritas. Eu há bem pouco tempo ponderei muito mesmo muito, abandonar o centro espírita. Isto porquê? Mas pronto, depois pensei melhor e disse, pronto, eu sou um doente do espírito e os outros também são, com certeza. Eu assisti a uma reunião de direção que era pior, do que uma reunião de condomínio. Era pior que uma reunião de condomínio. Eu assim, como é que é possível? Como é que é possível pessoas que estudam o espiritismo terem um comportamento destes? Levantarem a voz, levantarem a voz, eh, mostrar um comportamento mesmo irritado, mesmo. Eu assim, pronto. Mas pronto, eu estou pelo espiritismo e não estou pelas pessoas. As casas espíritas vão e vêm, portanto, é o que me interessa realmente e que me faz continuar é a minha transformação moral. Gostar de aprender para me transformar a mim próprio. Cada um faz o seu caminho. Eles fazem o deles, eu faço o meu, embora eu continue a frequentar a casa espírita, mas não, tento não julgar, porque infelizmente, devido à minha frialdade moral, ainda julgo muito aquilo que eu vejo. Mas pronto, mas fiquei muito triste com aquilo que eu assisti, com aquilo que eu ouvi. Eu disse, "Pá, não pode ser, isto é uma casa espírita, pessoas estão aqui, muitas delas há muito mais anos do que eu, e este comportamento, enfim, Ah, mas você vai me desculpar. Então aí, você vai me desculpar aí, você vai me desculpar mesmo. Aí já subiu agora aqui o negócio, tá?
Porque não tem nada a ver você continuar no centro espírita. Não é local. A doutrina espírita não é local. Quem é local, quem vai em busca de igrejas, de centros espíritas, é o ser humano. É o ser humano que tem necessidade de localidade, de estar ali apegado à localidade. Não tem nada a ver. Porque nós estamos aqui nós estamos no NEC, com um centro espírita, que a maior parte aqui são desencarnados, mas eu não vou ser conivente de tudo aquilo que eu vejo, porque se eu continuar, eu, Zélia Bethlen Schöne, eu estarei conivente com toda essa política. Eu tive que deixar muita coisa para não ser conivente. Sofri muito, mas não tem. Eu recebi um presente divino que é estar em paz comigo mesmo. Então, não tem nada a ver localidade. O Espiritismo diz: não existe essa parte de localidade. Quem faz é o ser humano. Não existe. Não existe. As pessoas que estão nos assistindo neste exato momento saibam que não há esse limite de local. Todos estamos, seja quem quer que seja, aonde quer que houver um coração que esteja querendo aprender, não importa se seja intelectual ou não, o que realmente vai nos chamar é a intenção. Então, aquelas pessoas que estão vendo, que estão assistindo a esse debate, não vai nos importar que tipo de religião cada ser tem. Não nos importa. O que nos une é o amor. Não sejam coniventes, não se sintam envolvidos nessa energia que é muito, mas é muito negativa para todas essas pessoas que supostamente não se sentem bem nesses locais e continuam. Porque muitas vezes não sabem por que de determinadas enfermidades, se o ser ou os seres estão frequentando determinados locais que não se sentem bem, às vezes outras pessoas que estão ao seu lado absorvem tudo isso. Absorvem e não sabem que está sendo transmitido para uma outra pessoa. Vocês vão entender sobre isso? Não, mas existe. Então, sejam fortes, sejam corajosos, não se deixam dominar. Todos nós estaremos aonde houver um coração que seja e que esteja envolvido no amor, na determinação, na disciplina. Aí sim estaremos. Onde quer que haja um coração nobre, estará sendo envolvido. Todos estão, nobres ou não. Vocês pensam que os irmãos que estão atentando contra a vida de vocês mesmos não são queridos? Claro, porque são crianças ainda, estão galgando na escala de maturidade. Vão ser deixados de lado por causa disso? Claro que não. Mas a pergunta é: você, você está preparado para enfrentar a si mesmo? A si mesmo? Você gostaria de continuar no ambiente onde se encontra? Você está preparado para realmente contribuir para os locais ou para os grupos que necessitam das vossas presenças? Ou é mais cômodo continuar com o que já se sabe e o que já se conhece? Bom, vamos continuar? Alguma coisa a acrescentar? Eu gostava de acrescentar acerca disso que disse. Fala! Acerca disso. Bem, foi o seguinte, eu tive muito, muito tempo, mesmo bastante tempo, anos, sem voltar ao centro espírita. E até que chegou uma altura em que eu senti mesmo necessidade de voltar. Senti mesmo necessidade de voltar e quando chego, vejo que as coisas não melhoraram. As coisas, pelo contrário, pioraram mesmo. Pioraram mesmo. E eu gostaria de alterar muita coisa.
no centro espírita. Só que está a ser difícil, pronto. Mas não quero mandar a toalha ao chão. Eh, Porque há pessoas que vão ao centro espírita em busca de auxílio. E há aquelas que vão, eh, eu vejo lá muitos palestrantes que, ao fim e ao cabo, aquilo é só para alimentar o seu ego, estar em cima de um púlpito e falar. Não há dúvida que a mensagem passa, mas vejo ali também muita vaidade. Mas enfim, eu como senti esta ansiedade de voltar ao centro espírita, era com a intenção de poder ajudar, de poder modificar, por isso ainda me mantenho lá. A intenção de cada ser não é localizado. A intenção está aonde cada um de vocês estiver. Se palestrantes, se trabalhadores de centros espíritas estão se tornando inadequados, isso não é o problema de vocês. O problema de vocês é a tarefa, é colocar em prática de uma certa, é colocar em prática o que estão a aprender e não está absorvendo energia no qual que muitas vezes está sendo prejudicial ao próprio ambiente doméstico. Então, querer ajudar é relativo. Aí a pergunta é: e vocês estão se ajudando? Porque quando estão a julgar palestrantes, trabalhadores, isso é caridade? E a caridade entre vocês está sendo feita? Então, não é circunscrito. Não é circunscrito. É melhor muitas vezes estar no lar, lendo, fazendo uma análise daquilo que está se lendo, renovando toda a energia, toda a psicosfera doméstica do que está saindo para locais inadequados. Então, é muito fácil dizer continuarei ou continuaremos. A pergunta é: vocês estão com coragem de deixar tudo e seguir algo que para vocês talvez ainda não seja o adequado? Vamos lá? Seguir? Então, nós vamos passar pro próximo tema, né? Isso, a pena de Próximo, talião. que é Maguinha, a pena Maguinha, de... essa pena de talião se encontra na Revista Espírita Setembro de 1861, Conversas Familiares de Além Túmulo. Lá está a pena de talião. Se for na PDF da FEB, é nas páginas 394 até a 398. Eu trouxe, deixa eu ver aqui, para mostrar que não há diferença, o que há entre, se a Maga me permitir, já entrei tudo, nem perguntei nada, nem nada. Imagina, pode, fique à vontade. A diferença notada é essa parte aqui, ó. Reflexões de Lamennais sobre esta evocação. É curta, vai até aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. É curtinha. Tá. Isso não tem, né? Uhum, Isso não tem uhum. no livro, Não, né? é curta. Aí o que fez? Hum. Foi colocado também o subtítulo Reflexões de Erasto. E tem aqui, tem Kardec dando as explicações, a mesma coisa aqui no livro. Sim. Eu peço desculpa a vocês para entrar num tema, aliás, não entrar num tema, não. Sempre conversamos sobre isso. Então, eu fiz questão, se a nossa irmã Magali nos consentir, de trazer sobre a parte da identidade dos espíritos. Por quê? Porque muito está sendo falado, vocês comentam, eu acho isso muito bom, mesmo que o, o material que foi feito seja simplório, é bom se comentar
sobre a identidade dos espíritos, que para nós, na verdade, não nos interessa. Porque o que vai nos interessar é a intenção, é como nós estamos aqui nos envolvendo nesse estudo, procurando amenizar também as nossas tendências, os nossos maus hábitos, mas muitas pessoas ainda se apegam aos nomes. E isso é muito grave. Não estamos acusando os espíritas, negativo, mas há pessoas que, de uma forma que está, vamos dizer, como falou o nosso irmão, chegando a um centro espírita, está acreditando que aqueles espíritos que estão, cujos nomes estão sendo dados, são verdadeiros, são aqueles espíritos que estão dizendo São Paulo, São Olímpio, Santa Clara, Santa Zélia, Santa Magali. Negativo. Não. Então, irmãos e irmãs, é importante essa conexão. Há essa conexão contínua com a doutrina espírita. Ela é superior às outras? Negativo. Não. É mais uma ferramenta, onde cada ser procura utilizar a ferramenta que se adapte ao motor de si mesmo. Então, vejam bem. É simplório. Mas observem. Por que iremos iniciar iniciar com isso? Porque vai ser dado uma mensagem de Erasto. Mas será que foi o Erasto mesmo? Por quê? Olha só, a identidade de Erasto. Análise crítica e racionalidade no espiritismo. O desafio das comunicações. Em 1863, Kardec recebeu mais de 3.600 mensagens mediúnicas. O volume era tão grande que levaria 5 anos para publicar tudo. Foi necessário um critério rigoroso de seleção e análise. Essa fonte é da Revista Espírita Maio de 1863, sobre os desafios das comunicações. O nome não é garantia. É mais fácil tomar um nome do que justificá-lo. Espíritos podem usar nomes famosos para ganhar credibilidade. Nomes ilustres exigem responsabilidade e conteúdo à altura. A assinatura não prova a identidade real do autor. Quem foi Erasto? Em 1861, surge a primeira epístola de Erasto, em Bordeaux. O espírito se apresenta de forma simples como um humilde servo de Deus. Humilde servo de Deus. Kardec não confirma se ele é Erasto bíblico, citado em Corinto. O Erasto de Corinto. Essa fonte está na Revista Espírita, 1861. O método kardeciano. Eu colocaria kardeciano. Racionalidade. O estudo deve ser baseado na lógica e na razão, nunca na aceitação cega. Senso crítico. Análise constante de todas as comunicações, independentemente do nome. Conteúdo. A qualidade do ensino é o único critério real para validar uma mensagem. Aplicação. Método essencial para estudar obras históricas, como as de 1861, 63 e 1865. Conclusão para aqueles que estão estudando esta doutrina. A qualidade do ensino é mais importante que a identidade do espírito. O nome assinado não é prova absoluta de quem escreveu a mensagem. O estudo sério
exige discernimento e análise lógica em todos os momentos. Bom, aqui eu fiz um resumo do resumo do resumo, porque já conversamos sobre isso, principalmente a nossa irmã Magali tem referido muito sobre a identidade dos espíritos, no qual eu acho muito conveniente sobre isso. As pessoas que estiverem interessadas, procurem também utilizar do próprias ferramentas que atualmente há. Por exemplo, quando ele fala aqui, deixa me ver, aqui, aqui. Não, não está aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Se eu não tiver apagado, né? Porque eu apaguei, porque a IA fez alguma coisa. Não, eu apaguei. Então, por quê? Eu tive que brigar um pouco hoje com a Mia, que ela falou coisa errada. Aí eu fui buscar, apaguei, fiquei assim, não, está errado. Quando ele fala no livro dos médiuns sobre a identidade dos espíritos e tantas outras, todos os outros exemplos que temos. Então, as pessoas que estiverem interessadas, procurem, porque esse estudo aqui é só para poder motivá-los a se procurar. Aqueles que realmente estiverem interessados vão em busca. É só uma motivação que nós estamos tentando fazer aqui para com vocês. Procurem sobre o que o Kardec disse. Abra o livro dos médiuns. A ferramenta, mais uma vez, que estou utilizando, no caso, é o quê? É a mediunidade? Se sempre houve e haverá. Olha quando foi falado aqui sobre os indígenas, quando houve que havia uma comunicação que para eles era completamente natural. Então, procurem e sigam adiante. Estaremos sempre a abraçar. Vamos lá. Então, É que aí, quando você procura, né, no Google, sobre Erasto, ele vai falar lá que ele era um discípulo de Paulo, né? Mas como não se tem comprovação disso, né? Não existia como comprovar, não tem como você saber se ele realmente era o Erastus, discípulo de Paulo de Tarso, né? Não se sabia, não tinha ferramentas para se fazer essa pesquisa e confrontar né, um personagem do outro. O que se podia dizer é que, como Kardec mesmo disse, que ele parecia, porque ele falava de uma forma como Paulo falava, ele dava ensinamentos que Paulo de Tarso dava, né? Então, parecia que era um estudioso de Paulo de Tarso, não que ele fosse aquele Erastus, né? É como a própria Zélia disse, você não tem como saber. E isso não era importante, né, para Kardec, né? Isso não era importante. O importante era a mensagem que ele trazia, independente do nome. Se falasse que era um nome, eu sou Jesus, e desse uma comunicação que não fosse condizente, você ia falar, não, não é, não pode ser, entendeu? Então, é você usar aí a sua razão e dar importância ao que realmente tinha que dar, que era a mensagem, né? É isso que é importante, né, na verdade, o que se diz ali, né? exatamente, porque no caso aqui, Corinto. Bom, enfim, eu não vou mencionar essa parte, não, porque como eu briguei muito com essa aí aqui, aí eu não sei o que ela É, está falando. Tá? porque se você pensar, não se tinha, né, documentos, né? Não tinha como comprar comprovação de que ele era o Erasto de Corinto.
né? Mas aí que tá, Mas Lívia. tudo bem, mas o que ele falava era condizente, né? Era algo que realmente ajudou na doutrina e outra, ele colaborou muito com a doutrina, principalmente no livro dos médiuns, né? Nos ensinamentos com relação à mediunidade. Então, isso é que realmente importa, né? Mas a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? Tem dúvidas. Se tem dúvidas, é melhor não dar certeza de nada, né? Se tem. Por que nós estamos aqui vendo, lendo sobre, vemos São Luís, Santo Agostinho, Santo isso, Santo aquilo, aquilo outro. Tá, o responsável, São Luís, foi comprovado, né? Foi comprovado, porque viram. Aí tá. Mas nós não podemos, foi o que uma maga está falando, como nós estamos conversando. Não foi comprovado. Não foi comprovado. E se dizer que vai que, de repente, Zélia Chore desencarna, aí vai lá para Manuela dá uma mensagem. Será que foi Zélia Chore? Hum? Então, como vai ser dito? Como é que vai ser feito isso? Tá. Não, mas aí a Zélia morou em tal ano e tal, na Suíça, etc e tal. Mas isso fica muito fácil. Porque se você vai e procura documentos aqui, vai estar constando que Zélia Shone, quando chegou e quando foi, quando desencarnou. Por quê? Porque existe documentos comprovando, como a Maga está falando. Não existe comprovações de nada. Só aquilo que os médios da época estavam dizendo, que eram seres muito sérios. Para essas comprovações, não se deve ter dúvida, mas o que é meio complicado é escutar hoje, dentro do meio espírita, dizendo Erasto, discípulo de São Paulo. Uai, como é que você está falando isso? Como é que você sabe disso? Por isso, Maga, que eu fiz questão de fazer um resumo do resumo do resumo. Porque não vai importar. Nós estamos aqui, já falamos, estamos contextualizando o estudo. E muitas vezes se diz Santo Agostinho, mas qual Agostinho? E não é? Isso mexe com muito com a vaidade, né? O que o próprio Olímpio estava falando, né? Mexe muito com a vaidade das pessoas, né? Essa questão de nomes, de identidade, né? De espíritos comunicantes, né? Dentro das casas espíritas. Então, tudo merece, né? Uma boa reflexão, uma boa análise, né? Como você disse mesmo, né? Tudo, né? Não é tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser passado pelo crivo da razão, tudo. Quando eu passei para vocês uma ia, o que eu passei, lembra que eu passei num grupo para vocês o que a Ia disse para da outra? Uhum. Né? Eu achei tão interessante. A Ia falando, não existe comprovações. Ela foi que eu utilizei o ah, Gemini e essa aqui foi o Claude. E ela falando, cuidado, pesquise. Eu falei assim, isso está parecendo Kardec. Porque ela dizendo, ó, em tal lugar se encontra isso, aquilo outro. Pesquise, analise. E ela dando a fonte. E quando no Gemini que eu joguei Erasmo, aí estava dizendo o que era isso, que aquilo outro. E eu falei assim, mas peraí, você errou. Deixa eu ver se por que isso? Nós, assim, mas vocês estão perdendo tempo com essas coisas? Não. Para que nós estamos usando muito as IAs. E ó, ele foi falando, falando, Kardec aceitou Erasto como discípulo de Paulo. Por quê? Eu falei assim, peraí, como é que é? Aí ele foi dando aqui e disse, falando, eu falei, e me deu uma fonte. Aí me chamou a atenção.
que foi a Revista Espírita Junho de 1861. Joguei para o Claude e estava errado. Estava muito errado, porque era maio de 1863. Aí eu falei, você se equivocou. Não aparece na Revista Espírita Junho de 1861. Ensina a Revista Espírita de 1863. E deu toda essa parte em aspas. Quando foi? Por que eu estou mostrando isso? É porque é importante, porque nós estamos utilizando as IAs para isso. Hum? Então, oi. Então, inclusive, ela deu uma coisa que eu nem sabia. Ela falou: uma observação importante que vale guardar. Essa é Claude. IAs, em geral, têm uma tendência problemática chamada de alucinação. Quando não sabemos a resposta, olha só, quando não sabemos a resposta, podemos gerar informações que parecem convincentes, mas são falsas. Citações inventadas, datas erradas, títulos de artigos que não existem. No caso de sua pesquisa, isso seria especialmente grave, pois você poderia levar ao grupo uma referência falsa de Kardec, o que comprometeria todo o trabalho. Por isso, minha postura aqui foi admitir quando não sabia. Olha ela, é danada essa aí, hein? Gostei tanto dele. Só afirmar o que consegui verificar na busca, indicar onde você mesma pode checar a fonte. Esse cuidado é o mínimo que uma pesquisa séria, como a de vocês, merece. Continue sempre verificando, inclusive o que eu disser. Ele sairia. Está certo. Uhum. Isso que eu queria comentar. Foi hoje um bate-papo gostoso, sabe, Maria, ó, pronto, agora. Clarinha, nós ficamos aqui. Ok. Aqui, não, tá errado. Então, para podermos ver, analisar o quanto é importante também estarmos verificando as fontes, como as IAs, uma, duas, três vezes, tá? Então, da próxima semana, dia 20. Isso, esse papo é bom, né? É interessante, porque faz com que todas as pessoas, quando ouvir o nome célebre numa assinatura, pesquisa, olha bem, analisa bem, vê se tem, né? Se tem alguma coisa relacionada mesmo àquela assinatura. Será que é ele mesmo, né? Vamos analisar as comunicações, né? Na verdade, isso é uma orientação de Kardec, né? É uma orientação que ele dá com relação à mediunidade. Vamos analisar. E analisar independente se o médium vai gostar ou não. Se ele vai, né, se melindrar ou não. Se ele se melindrar, é porque ele não é um médium preparado, né? Ele precisa se preparar mais, precisa estudar mais. Pronto. Então, ficaremos na... desculpa, é melhor sempre mostrar para evitar problemas. A pena de talião, na página 417. 17. Isso. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Agradecemos a todas e a todos que tiveram esse carinho, essa compreensão. Hoje foi um bate-papo gostoso, mas é necessário. É necessário porque entre nós mesmos nos deixamos levar. Ah, mas a Ia disse isso. Se a própria Ia está dizendo da coleguinha dela, cuidado, até mesmo eu. Achei tão bonitinha essa coleguinha dela quando ela falou. Até eu, se eu disser, você procure averiguar se eu estou falando certo. Achei tão bonitinho. Então, pessoal,
Até lá, pessoal. Ó, Tchau, Tchau, até para a tchau. semana. Uma boa tchau, semana para Tchau. todos. boa semana.